Gustavo, como é que eu tenho que me comportar nessa perícia? O que eu tenho que falar para o perito? O que eu tenho que levar para o perito? O que eu não posso falar? Como é que eu... Né? São dúvidas que surgem naquelas pessoas que estão com uma perícia marcada. Então a ideia aqui é eu passar algumas dicas, orientações para que você possa realizar a perícia da melhor maneira. Talvez você já tenha passado por outras perícias do INSS ou na Justiça antes, talvez seja a sua primeira perícia, como é o caso da Dona Maria Aparecida ali que está aqui nos assistindo. O certo é que essas orientações elas vão aumentar as chances de você ter o benefício concedido. Aqui, pessoal, não são ou não é uma orientação sobre como enganar o INSS para passar na perícia. O assunto aqui não é esse. O assunto é a orientação para aquelas pessoas que estão do lado da verdade e querem receber informações para também não fazer coisas erradas, né? Porque às vezes a gente erra porque ouviu alguém falando assim ou pensa do outro jeito, pensa errado. Então, as orientações aqui é para isso, tá? Bom, Gustavo, o que o médico vai avaliar na minha pessoa? O que o médico vai avaliar na minha pessoa? Ele vai analisar primeiro se você sofre ou não da doença que você está dizendo que sofre. Então, o médico deu um atestado, ele fala que você está sofrendo de alguma doença. Então, a primeira coisa que o perito tem que fazer é olhar o atestado e ver se confere aquela doença que a pessoa está com atestado, se ela tem ou não tem essa doença. Claro que ele não vai fazer os mesmos exames que o médico teu fez, tá? É uma coisa assim mais superficial, só que ele vai ter que dar uma olhada. Por exemplo, você chega lá falando que está com a perna quebrada no atestado médico. Só que ele olha para sua perna está boa. Opa, o que aconteceu? Será que já sarou? Demorou para fazer a perícia? Então ele vai ter que fazer essa análise. Estou com problema de coluna. Então ele vai ver se realmente tem esse problema de coluna ou não. Ah, síndrome do túnel do carpo. Então, fiz cirurgia. Ele vai ter que dar uma olhada para ver se tem ali a cicatriz da cirurgia. É o mínimo que espera da perícia, tá? Gustavo, o médico nem olhou na minha cara, nem olhou em mim, nem falou comigo, só mandou eu sentar e mandou depois olhar o resultado da internet. Aí, pessoal, se você fizer esse tipo de perícia, avisa o escritório para a gente tomar as medidas cabíveis, tá bom? Conversa com o advogado para poder avisar, olha, eu fiz a perícia foi horrível, o médico nem olhou, porque se for no INSS, tem que entrar com processo judicial. E se for uma perícia judicial, aí a gente tem que avisar o juiz que a perícia foi mal feita, tá bom? Antes mesmo de sair o resultado. E claro, ele confirmou que você, um médico perito, seja do INSS, seja da Justiça, confirmou que você tem aquela doença, aí ele vai partir para análise se tem ou não a incapacidade para o trabalho. Então ele vai analisar qual a sua profissão e ver se essa doença gera sintomas, limitações que causam incapacidade para o trabalho ou não. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque às vezes o médico não faz análise tão profunda como deveria fazer, principalmente quando a perícia é realizada no INSS. Então, as orientações que eu vou te passar aqui é justamente para melhorar essa análise do médico, tá bom? Olha só, além disso, na perícia médica judicial e também no INSS, ele vai ter que analisar quando foi que começou a incapacidade. Então, quando é que foi que começou? E aí você tem que saber, doença é uma coisa, incapacidade é outra. Para nós, o que importa é a incapacidade. Doutor, a minha incapacidade começou aqui. Doutor, minha incapacidade começou ali. Você tem que ter na sua mente quando foi que começou, quando foi o início da incapacidade, tá? No caso da Dona Maria ali, eu já conversei com ela antes de iniciar aqui a fala, para mostrar para ela qual é a data que a gente chegou. De acordo com a documentação, de acordo com as provas, a data do início da incapacidade é aquela, é a nossa tese de defesa, tá bom? Se você já está recebendo o benefício há bastante tempo,
tal, essa questão do início da incapacidade não será um problema para você, ok? Normalmente o início da incapacidade é uma situação que tem que deixar bem comprovada no primeiro benefício. Depois, aí já resolveu, tá tranquilo, tá bom? Ele vai analisar também o grau da incapacidade. Então, se ele reconhecer que de fato você não pode trabalhar, qual é essa incapacidade? Qual é o grau dela? Será que é para todas as profissões? Para ver se é caso de aposentadoria ou não. Porque, pessoal, nas perícias do INSS, como na perícia judicial, não é analisado só o auxílio-doença ou só a aposentadoria. É normal e bem comum a gente pedir, às vezes, a aposentadoria e ganhar só o auxílio-doença. Ou pedir o auxílio-doença, isso não é tão comum assim, mas já aconteceu. Você pede auxílio-doença e o perito fala, não, aqui é caso mesmo é de aposentar logo. É claro que nessa hipótese, nessa situação, vai chamar o cliente para conversar e ver se faz sentido ou não a aposentadoria, já que ele pediu ali só o auxílio-doença. Aí, vai analisar também na perícia a possibilidade de revisão, a possibilidade de reabilitação. Porque às vezes o perito já tá claro, não, essa pessoa aqui não pode mais trabalhar na profissão lá. Vamos supor, enfermeira, técnico de enfermagem, não pode mais trabalhar. Ok, tá decidido, tá decidido. Mas será que ela não pode trabalhar como um auxiliar administrativo no hospital onde ela trabalha? Porque aí, se for o caso, de repente tem que encaminhar essa pessoa para reabilitação profissional. Então o perito também vai analisar essa hipótese, essa opção de reabilitação profissional. Pessoal, em alguns casos onde a pessoa tem uma incapacidade tão grande que precisa de ajuda de terceiros, ele também vai analisar a possibilidade da ajuda ou não de uma terceira pessoa, tá? Aí são situações específicas onde a pessoa, ela não pode trabalhar, tá muito doente, e tá tão doente que além de não poder trabalhar, ela precisa de uma pessoa cuidando dela. E aí ganha um auxílio de 25% a mais no valor da aposentadoria por invalidez, se a pessoa receber aposentadoria por invalidez, é claro. Aí o perito também deve analisar isso na perícia, ok? Então é tudo isso que o perito deve analisar na perícia que você irá realizar. Gustavo, o que eu tenho que levar para essa perícia? Quais são os documentos? Olha, você não pode chegar na perícia sem os teus exames médicos, os teus laudos médicos, certo? Os documentos de identificação, que é o RG, o CPF, ou carteira de habilitação. Eu sempre gosto de levar a carteira de trabalho. Falo para meus clientes, leva a carteira de trabalho. Para caso o médico queira olhar, ele está ali na mão e não custa nada levar a carteira de trabalho. Se for digital, leva no celular, tranquilo, não tem problema, tá bom? Lá na perícia, o médico vai analisar, ou deve analisar, esses documentos. E além dos documentos, o médico vai pedir, dependendo da sua doença, dependendo da sua situação, ele vai fazer o exame clínico, que é olhar, né? Por exemplo, se eu tenho uma lesão no punho, lá no síndrome do carpo, ele vai normalmente, né? Nem sempre eles fazem isso, infelizmente, mas deveria. Ele vai olhar. Alguns médicos, eles olham só o exame, e aí não quer nem olhar na tua cara, quer saber só de olhar exame. Bom, infelizmente, não tem como você forçar o médico a analisar você clinicamente, tá? A forma de conduzir da perícia dele é essa, e cabe a nós recorrermos na justiça se a gente não concordar. Então, pessoal, a documentação que você vai levar é essa. Tá? Sempre se prepare para a perícia, data, dia, horário, confirma certinho, 1, 2 vezes. Se for um endereço novo, eu nunca fui lá nesse endereço. Conversa com quem vai te levar, ou se você puder passar na frente antes para confirmar o local. Se você não tem condição de ir um dia antes lá, porque é em outra cidade, então já vai com antecedência, tá? Para chegar lá e dar tempo de qualquer imprevisto você ainda consertar. Fique atento, se perder a perícia é muito difícil remarcar a outra, tá bom, pessoal? Agora, se você já sabe onde é que é, já foi lá várias vezes, já tô, né, com o caminho batido, aí tranquilo, chega ali com 15 minutos de antecedência e tá tudo certo, não tem problema. Mas fique atento com a data e o horário, tá bom? Não precisa mais chegar de madrugada no INSS, como já aconteceu no passado, graças a Deus essa fase passou, 15 minutinhos com antecedência chegando lá, tá bom demais. É claro que se você não conhece o local, aí sim, não é que você vai chegar com antecedência, é que tu vai sair mais cedo
para caso você erre o caminho, você tenha condição ali de ajustar e não perder a perícia, tá bom? Pessoal, agora vamos lá. O que eu tenho que falar na perícia? O que eu tenho que falar? Ou o que eu não tenho que falar? Olha, primeira coisa, não tem como um advogado explicar para um cliente tudo o que ele tem que falar e tudo aquilo que ele não pode falar. O nome disso, pessoal, é quase que um teatro, né? Porque se o advogado, poxa, tu tem que falar isso. Tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa errada. Eu carrego comigo uma coisa. Quem fala sempre a verdade não precisa decorar nada. Quem fala sempre a verdade não precisa decorar nada. Porque é a verdade, certo? Então eu gosto de trabalhar assim e normalmente os clientes que me procuram são assim. Então tá tudo certo. Agora, eu vou falar 2 palavras que você tem que tomar cuidado na hora de usar. Olha só. 2 palavras que você tem que tomar cuidado, tem que saber usar elas, porque elas são perigosas. Sabe quais são essas 2 palavras? Tudo e nada. Você tem que tomar cuidado na hora de usar. Quer ver? O perito às vezes pergunta o que você dá conta de fazer. Ou dá conta de fazer alguma coisa. Aí você fala assim, eu não dou conta de fazer nada, doutor. Não dá conta de fazer nada. Pessoal, se você foi andando para a perícia, alguma coisa você dá conta de fazer. Não é? Ah, não dou conta de fazer nada, doutor. Pessoal, isso é um exagero. Isso é um exagero. Eu sei, como advogado, que atende várias pessoas com incapacidade para o trabalho, 10 anos fazendo isso aqui, e eu sei o que você quer dizer quando você fala que não dá conta de fazer nada. Eu sei. Você está querendo dizer que não dá conta de trabalhar na sua profissão. É isso que você quer dizer. Só que o perito, sei lá o que passa na cabeça dessas pessoas. Pode ser que ele interprete você errado. Pode ser que ele ache que você está tentando enganar ele ou ela, né? Se for mulher ou homem, não sei como é que vai ser o perito. Se vai ser homem ou mulher. Então, você precisa cuidar com as palavras que você usa, principalmente essas 2 palavras, para não chegar lá e exagerar. Porque fica meio que como se você estivesse mentindo, sabe? Então, maneira aí. Não dou conta de fazer nada. Então, cuidado para não falar isso. Gustavo, se eu falar que não dou conta de fazer nada, eu vou ser reprovado? Não necessariamente. Não necessariamente. O que você fala? Quando perguntar, o que você dá conta de fazer alguma coisa? O que eu respondo então, doutor? E fala a verdade. O que você não dá conta de fazer? Não dou conta de... Vamos lá. Não dou conta de andar por muito tempo. Não dou conta de pegar peso. Não dou conta, tenho falta de força na mão. Então, tudo que depende da mão, eu não dou conta. É isso. Mas vai ficar muito, vou ter que falar. Vai falando. Falou, doutor, eu não dou conta de fazer. Na minha profissão, sempre relacionado com o que você faz. Gustavo, eu sou dona de casa, não trabalho, pago INSS autônomo. O que eu falo? Então, fala que você é dona de casa e fala, eu vou lavar uma louça, eu não dou conta. Acontece isso. Eu vou lavar a área, vou lavar roupa, vou passar... Entende? Não, eu sou técnico de enfermagem. Gustavo, eu tenho que aplicar a injeção. Eu não dou conta, porque falta força aqui, dói, né? Corre o risco de eu machucar o paciente. Eu tenho que transportar um paciente de uma maca para outra. Tenho que dar banho no paciente. Como é que eu tenho força nas mãos? Então é isso que você tem que explicar. Você é específico. Você explica no detalhe. Explica no detalhe para o perito. O perito mandou eu calar a boca. Né? Falou, não, tá bom, já ouvi. Pessoal, paciência. Paciência. Por quê? Não tem como a gente obrigar o perito a ouvir tudo aquilo que a gente quer falar. Infelizmente, não. Agora, você vai fazer a sua parte. Se o perito errar, aí a gente vai, claro, o advogado vai fazer o recurso, vai trabalhar para tentar mudar a situação. E, infelizmente, a gente não vive no mundo perfeito. Não vivemos no mundo perfeito, a gente tem que saber lidar com isso, tá bom? Então, nada. Nada é uma palavra perigosa. Qual outra palavra perigosa? Tudo.
Tudo também é muita coisa, pessoal. Tem que tomar cuidado na hora de falar tudo. Quer ver? Doutor, o médico pergunta, né? Ô, dona Maria, me conta aí, onde é que tá doendo na senhora? Ah, doutor, dói tudo. Dói tudo, dói tudo. Falou, gente, se tá doendo seu corpo inteiro, se você tá sentindo sentindo dor no corpo inteiro, rapaz, o problema teu de saúde é muito, muito, muito grave, tá? A fibromialgia, ela causa dor em, no mínimo, se eu não me engano, 10 ou 17 pontos do corpo. É muita coisa, mas é tudo? Não é tudo. Eu falo assim, tá doendo a pontinha aqui da orelha, aqui, ó, bem essa parte aqui? Ah, não tá doendo. Então não é tudo. Então você não pode falar que dói tudo. Mas como eu disse, eu trabalho com isso há muitos anos e eu sei, é claro que eu sei o que o meu cliente quer dizer quando ele fala dói tudo. É porque tá dor pro corpo inteiro, entendeu? Dependendo da idade, é claro, sente muita dor na coluna e sente dor no ombro, dor de cabeça, enxaqueca. Eu entendo isso, pessoal. Mas, quando você estiver numa sala de perícia conversando com o perito, vocês têm que ficar atento. Por quê? Porque pode ser que vocês falem de uma forma tão exagerada, que o perito, ele acha que você está mentindo. E aí vem eu faço a seguinte pergunta para vocês. Como é que você se sente quando alguém, ou quando você descobre que alguém está mentindo para você? Qual a sensação que você tem? Você fica feliz, alegre, de boa? Ou você fica triste? Ou irritado? Com raiva? Poxa, a pessoa está tentando me enganar. Então, pessoal, você está fazendo uma perícia ou vai fazer uma perícia que quem vai analisar é outro ser humano, igual você. Tem os mesmos sentimentos. Então, tem que falar a verdade, tem que trabalhar com a verdade porque é o correto. Pronto. Mas tem que tomar cuidado para não exagerar, para não falar a verdade de um jeito que pareça que ela é mentira. Porque se isso acontecer e o médico colocar na cachola dele que você está mentindo, ele vai negar teu benefício. É muito provável que ele vai negar o teu benefício. E mesmo que você esteja falando a verdade. Só que você falou de um jeito que parece que você está mentindo. Então tem que ter cautela. Qual é a minha orientação? Seja específico, seja detalhista, porque assim você consegue deixar claro o que é e o que não é para o perito. Tudo bem? Para encerrar, pessoal, eu quero falar para vocês aqui, já caminhando para o final, que vocês precisam ter em mente a profissão de vocês. Sempre a profissão de vocês, tá? Não tenta... por exemplo, doutor, o médico falou que eu não posso mais jogar bola, que meu problema no joelho não vai mais deixar eu jogar bola. Você é jogador profissional? Não. Minha profissão é outra. A profissão é mecânico. Então, beleza. Então, o fato de você não dar conta mais de jogar bola não faz diferença na sua profissão, que é mecânico. Pode ser que faça. Aí você não... Entende? Não traz um evento externo que não tem nada a ver com a sua profissão. Doutor, eu não dou conta de fazer o que eu fazia antes lá, que eu dançava zumba, agora eu não danço mais zumba. Não, mas eu entendo, é difícil, é complicado, mas você é um professor ou uma professora de zumba? Se não for, isso não é tão relevante para o caso. Entende? Você tem que focar na sua profissão. Foque na sua profissão. Foque naquilo que você faz. Ok? Tem umas coisinhas que a gente sempre escuta perguntar. Como eu devo me vestir na perícia? Pessoal, veste normal. A única dica que eu dou é o seguinte. Se você tem um problema no joelho, vai com uma roupa mais larga para o médico, se ele quiser ver teu joelho, para que você não precise
para você facilitar a vida ali na hora da perícia. Se seu problema é no ombro, e o médico quer ver seu ombro, então vai com tenta ir com uma regata, aí leva uma blusinha assim solta de abrir, alguma coisa que facilita a vida para ele ver, entendeu? Claro, se sua perícia é na justiça, você tem que tomar cuidado. Lá normalmente não deixa entrar de mini saia, eles têm... É bom você se vestir um pouquinho mais formal, mas você não precisa se arrumar como se vai para festa. Quem tem problema de depressão, problemas psíquicos, né, problemas de saúde mental, vai vestir do jeito que você tá ali pensando, tal, de acordo com o seu humor, com a sua vida, entendeu? Não precisa... É aquele ponto, né, pessoal? Mentir. Aí você se veste todo mal lá para tentar enganar o perito, depois o perito descobre e aí, né, dá tudo errado. Tá? Devo ir acompanhado na perícia? Se você é uma pessoa mais idosa, se você é uma pessoa que precisa de um acompanhante, vá acompanhado. Vá acompanhado. Nem sempre o perito vai deixar você entrar, a pessoa que está te acompanhando vai deixar entrar na perícia. Para deixar um acompanhante entrar na perícia, precisa solicitar antes e demonstrar a necessidade dessa terceira pessoa. Tá? Nenhum advogado pode acompanhar ou dar pitaco, né? Fazer alguma coisa ali. Na minha experiência, fica desconfortável o advogado ir lá na perícia, ficar de zoião lá. É raras vezes que eu vou, porque isso gera um atrito ali, o perito não se sente bem, mais atrapalha do que contribui. Raramente eu vou. Quando eu vejo assim, não, esse fato aqui é muito importante que eu vá, aí eu tento, me esforço por aí, tá bom? Combino com o cliente e tal. Ou mando outra pessoa da minha equipe lá acompanhar na perícia, tá? Gustavo, vou fazer a perícia administrativa do INSS. Quando é que sai o resultado? Se der tudo certo, no outro dia sai o resultado, pode entrar em contato conosco, né? Com a nossa equipe aqui do escritório, porque a gente já encaminha a decisão, já agenda o atendimento comigo para poder conversar sobre essa decisão. Se sua perícia é judicial, aí você vai ter que esperar mais um pouco, demora 15, 30 dias para sair o parecer do perícia, o parecer do laudo pericial. Novamente, assim que for liberado esse parecer, 30 dias, às vezes tem casos que demora até 60 dias. Nós entraremos em contato, iremos agendar uma reunião para conversar sobre qual foi o parecer do laudo, tá? E depois ficar esperando a sentença. Tudo bem? Pessoal, essas são as minhas orientações, como eu disse no início do vídeo. Não se trata de você ter um roteiro do que você tem que falar, certo? Você tem que tomar cuidado com os exageros, certo? Com os exageros, isso gera uma coisa ruim no médico. O médico pode, às vezes, reprovar você sim, porque ele acha que você está tentando enganar, quando, na verdade, foi só uma má interpretação daquilo que você quis dizer, tá bom? Você tem que ter na sua cabeça que você está ali para provar a sua incapacidade e que o mundo não é perfeito e, às vezes, o médico erra e a gente vai combater essa injustiça. Para isso que nós somos contratados, advogados estão aqui para defender a justiça. E agora eu agradeço a participação de todos. Para quem está nos assistindo ali no YouTube também, meu muito obrigado. Deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal e até a próxima, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau.